Boa tarde, meus irmãos. Agora então vamos de estudo bíblico de congregação da semana 21 a 27 de abril de 2025. Apelo para César. Não desobedeci, dos parágrafos do 8 ao 13 do capítulo 25. Fique à vontade para se inscrever, dar um like e compartilhar com mais pessoas. Vamos então direto ao ponto. Vamos considerar então o parágrafos 8 e 9 a resposta. 8 e 9. Porque o rei Agripa visitou Cesareia. O rei Agripa foi a Cesareia fazer uma visita de cortesia ao governador Festo, a fim de estabelecer uma relação amigável e política que lhe pudesse ser benéfica. Esta prática era comum no Império Romano, onde os funcionários se visitavam para criar alianças. Quando Festo contou a Agripa sobre o caso de Paulo, ele ficou muito interessado e decidiu ouvir o caso pessoalmente. Parágrafos 10 e 11. Como Paulo mostrou respeito por Agripa e que detalhes a respeito do seu próprio passado o apóstolo Paulo revelou ao rei. Paulo começou sua defesa com palavras respeitosas para com Agripa, reconhecendo que ele era uma pessoa bem informada sobre assuntos judaicos. Então Paulo ali reconheceu que Agripa era um rei muito inteligente, né? Então o que aconteceu? Tudo o que indicava a sua posição de falar com tato e humildade. Paulo identificou todos esses detalhes. Ficou mais fácil, né, que Paulo também era inteligente, para poder dialogar com Agripa, porque ele era muito inteligente e reconhecia vários assuntos do relação judaica, né? Por isso que, e tinha bastante humildade. Bom, então ele lhe contou como ele já havia se oposto ferozmente aos cristãos, ele falou a história dele, Paulo, a ponto de persegui-los furiosamente, mesmo em cidades distantes. Ao confessar, quando Paulo confessou sua história, honestamente falando sobre seu passado, ele não escondeu nada, nenhum tipo de erro, mas antes ele mostrou quão profunda foi a sua mudança. Então essa confissão provavelmente levou Agripa a perguntar-se: que força poderosa teria transformado um perseguidor tão determinado num corajoso defensor de Cristo? Aí os irmãos ficam à vontade para se resumir, tá? Eu dei uma esticada aqui, mas se quiser pegar da forma que está aqui, fique à vontade a resposta. Vamos adiante. Parágrafos 12 e 13. A parte A. Como Paulo descreveu sua conversão. Paulo disse que mudou porque foi diretamente confrontado por Jesus no caminho para Damasco. Ele acreditava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. Mas essa crença foi abalada quando uma luz celestial o atingiu e uma voz falou com ele. A voz, que era de Jesus, fez com que ele viesse e que sua luta era inútil, como um chute contra o aguilhão. Então o que acontece? Quando ele viu essa voz aí, que era de Jesus, né, fez com que ele visse essa luz, né? Eu falei, viesse, né? Visse que essa luta era inútil, não adiantava ele lutar contra Jesus Cristo. Vamos adiante. Agora a parte B. Em que sentido Paulo estava resistindo às aguilhadas? A expressão chutar contra o aguilhão mostra que Paulo resistia sem sucesso ao propósito de Deus. Apesar de suas intenções sinceras, ele foi contra o plano divino ao atacar os seguidores de Jesus. Esta resistência só lhe trouxe sofrimento interno e o impediu de encontrar a verdadeira paz. Não adiantou nada ele fazer isso aí, Paulo. Olha que interessante um complemento aí sobre essas aguilhadas, né? O termo chutar contra o ferrão, que é aguilhada lá, refere-se à resistência inútil que um animal experimenta quando chuta contra uma vara afiada usada para guiá-lo. No caso de Paulo, isto simbolizava a sua luta contra a vontade de Deus, de nada adiantaria. Meus irmãos, desculpe alguns erros, mas eu faço direto e reto, sem enrolação, não edito nada. E até a próxima oportunidade, meus irmãos. Fique à vontade para escrever, compartilhar e dar um like. Importante, se puderem compartilhar para 5, 6 pessoas, vai ajudar o canal a espalhar para mais irmãos e mais estudantes. Até uma próxima oportunidade.